E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um resumão da semana aqui no First Down. E antes de partir para a semana 5 da NFL, um pensamento muito rápido. É muito legal como às vezes a vida imita a arte. Eu tô aqui fazendo esse canal há um tempo, eu deixei a série Backstage em stand-by enquanto a gente fala da temporada de futebol americano. E hoje eu descobri que eu ganhei um papel num musical, ou seja, relacionado ao Backstage, onde eu vou fazer o papel de um garoto que joga no time de futebol americano como linebacker. Então eu achei realmente muito legal essa mistura desses dois assuntos que me interessam muito, eu poder ter essa chance de fazer esse papel, e eu tô torcendo muito para que dê certo. Se você tá se perguntando por que eu tô com esse lenço na cabeça, é porque aqui é o Outubro Rosa. Outubro aqui nos Estados Unidos é Cancer Awareness Month, que quer dizer o mês de atenção ao câncer de mama. Então você pode reparar que todos os jogadores da NFL estão vestindo alguma coisa rosa, seja lá a luva, a toalhinha para secar o suor, ou até mesmo a chuteira. Então por isso eu vou fazer a minha parte e vestir o lenço também. Lenço esse que eu também vesti no último jogo de Ohio State, no último sábado, que o Ohio State ganhou de Indiana, e eu vou estar postando um vlog disso já já. Então para você não perder, se inscreve logo aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, mais uma vez, eu vou falar que se você ainda não começou a participar da promoção que pode te levar para o Super Bowl, começa agora. Faltam só 21 dias para a promoção terminar, para a primeira parte da promoção terminar, né? E para você poder participar. Então corre lá, assiste esse vídeo aqui e segue o passo a passo direitinho. Semana 5 da NFL? Vamos que vamos! Vamos começar pelo Thursday Night Football, mais uma vez. Os Arizona Cardinals viajaram até São Francisco para encarar os 49ers. E os dois times estavam muito necessitados de uma vitória, já que ambos tinham um recorde de 1 vitória e 3 derrotas. E mesmo com o quarterback reserva Drew Stanton, os Cardinals conseguiram sair de lá com a vitória. Ele arremessou para apenas 124 jardas, mas em compensação, teve 2 touchdowns. Quem teve um grande jogo foi o running back David Johnson, com 157 jardas e 2 touchdowns terrestres. E ele ainda teve 28 jardas aéreas. Vitória muito importante para os Cardinals, que agora se aproximam dos Los Angeles Rams buscando a primeira posição da divisão. Os Rams que, por sua vez, perderam em casa para os Buffalo Bills. Alô, NFL? Oi, é os Bills, tudo bem? Segura que eu tô chegando. O time de Buffalo conseguiu sua terceira vitória seguida e agora já ocupa o segundo lugar na divisão, só atrás dos New England Patriots. Destaque para o LeSean McCoy, que correu para 150 jardas. O jogo também teve essa jogada bastante curiosa aqui. Você pode notar que logo depois do snap, a bola passa direto pelo quarterback Tyrod Taylor. Como que isso aconteceu? O quarterback se alinhou atrás do left guard. Ô Tyrod, quem te dá a bola é o center, meu amigo, não é o left guard não. Você já devia saber isso. E falando em Patriots, o Capitão América voltou e voltou com tudo. A suspensão do Tom Brady terminou e agora eu quero ver quem segura New England. O quarterback, que já está com 39 anos, arremessou para 406 jardas e 3 touchdowns, todos para o Martellus Bennett, que aliás, depois de fazer esse touchdown aqui, tentou imitar a comemoração do Gronkowski e acabou dando nisso. Além disso, o Chris Hogan e o Rob Gronkowski de verdade, não a imitação, tiveram mais de 100 jardas cada. Agora, quem que eles maltrataram? O meu time! Pois é, Cleveland segue sem ganhar. E o principal problema segue sendo a posição principal. Cleveland não tem quarterback. E para piorar mais ainda a situação, o terceiro quarterback, o Cody Kessler, que é calouro esse ano, se machucou também. Talvez agora a melhor estratégia para Cleveland seja perder tudo e garantir o pior recorde da NFL para no ano que vem, no mínimo, ter a primeira escolha do draft. Mas não adianta criar esperança, porque historicamente Cleveland também não sabe escolher no draft. É só você olhar os últimos 3 anos. Em 2014 escolheram o Johnny Manziel e esse ano deixaram passar o Carson Wentz, que tá indo muito bem. Mas vamos lá, né? A esperança é a última que morre. Cleveland continua em último na AFC North, que é liderada pelos Pittsburgh Steelers. E o time de Pittsburgh teve uma vitória fácil sobre os New York Jets, mas um dia excelente para o Ben Roethlisberger, o Big Ben, que arremessou para 380 jardas e 4 touchdowns. Os Steelers continuam com uma probabilidade muito grande de ir longe esse ano. Uma das surpresas da semana para mim foi a vitória do Detroit Lions sobre os Philadelphia Eagles. A supostamente ótima defesa de Philadelphia cedeu 24 pontos para o fraco ataque de Detroit. Além disso, marcou só 23 pontos na mais fraca ainda defesa dos Lions. E com isso, os Eagles perderam sua invencibilidade. A má notícia do dia foi a interceptação do Carson Wentz faltando menos de 2 minutos de jogo. Foi a primeira da carreira dele que encerrou sua corrida para bater o recorde do Tom Brady
de mais arremessos sem interceptação no começo de carreira. Brady teve 162 e Wentz 134. Agora, quem ainda pode bater esse recorde é o jovem quarterback de Dallas, o Dak Prescott, que está com 165 arremessos sem interceptação. E falando nos Cowboys, eles ganharam o seu 4º jogo seguido, agora contra os Bengals. Grande jogo do Dak Prescott, completando 18 de 24 passes, 227 jardas, um touchdown aéreo e um touchdown terrestre. Além disso, o outro calouro do time, Ezekiel Elliott, teve um jogo excelente, com 134 jardas e 2 touchdowns terrestres. Esses dois são sérios concorrentes ao prêmio de calor do ano, ou como é chamado aqui, Rookie of the Year. Os Bengals até ameaçaram uma virada no último quarto, fazendo 14 pontos, mas aí já era tarde demais. Agora, a derrota só não foi tão ruim para o time de Cincinnati porque os Baltimore Ravens também perderam. Eles perderam em casa num jogo de placar bastante baixo. O jogo terminou 16-10 para os Redskins e o último quarto não teve nenhum pontinho sequer. O time de Washington, por sua vez, ganhou seu 3º jogo seguido e agora já começa a ameaçar de leve os Dallas Cowboys e os Philadelphia Eagles. E o time em último lugar agora da NFC East é o New York Giants, que depois de começar a temporada com 2 vitórias, perderam 3 seguidas. Os Giants estão chamando muita atenção fora de campo e isso nunca é bom para um time. Problemas com o Odell Beckham Jr., por exemplo, que está sendo motivo de piada na internet todos os dias, depois de dar uma porrada com o capacete no mini-goal onde os kickers treinam seus chutes e tomarem uma porrada de volta no queixo. Olha aqui. O time de Nova York precisa focar mais no que acontece em campo e deixar os problemas fora de campo pra lá. Agora, quem jogou e vem jogando muito bem é a linha ofensiva dos Green Bay Packers, que tá dando tempo de sobra pro Aaron Rodgers arremessar a bola. E dar tempo para um dos melhores quarterbacks dessa geração é sempre uma boa ideia. Os Packers seguem fortes na NFC North, logo atrás do Minnesota. Os Vikings ganharam fácil dos Texans com mais uma atuação genial da sua defesa. O time de Minnesota é o último time invicto da NFL, porque depois da derrota do Philadelphia, os Denver Broncos também perderam. O time de Denver pegou os Falcons em casa. O melhor ataque da NFL, que até essa semana tinha uma média de 38 pontos por jogo, ganhou de uma das melhores defesas da liga fazendo o simples, usando os seus running backs. Entrando no jogo, o Denver tinha a 21ª defesa na liga contra a corrida. Devontae Freeman teve 88 jardas terrestres e um touchdown e ainda adicionou 35 jardas aéreas. E o Tevin Coleman, também running back, teve 31 jardas terrestres e 135 jardas aéreas e um touchdown aéreo. Ou seja, das 389 jardas totais do time, 286 passaram pelos seus running backs. Ótimo game plan dos Falcons, que agora passam para 4-1, ainda liderando a NFC South. Os Colts respiraram um pouquinho ganhando do fraco time de Chicago com um bom jogo do Andrew Luck com 322 jardas e 2 touchdowns. Nesse jogo, o Frank Gore, running back dos Colts, passou o Jim Brown e agora está em 9º no ranking de maior número de jardas terrestres da história da NFL. Além disso, o Adam Vinatieri acertou os 5 chutes que tentou e agora tem 38 chutes seguidos acertados. Os Titans conseguiram uma vitória importante sobre o fraquíssimo time de Miami, onde o Ryan Tannehill, quarterback dos Dolphins, sofreu 6 sacks e ainda teve 2 interceptações. Os Raiders conseguiram mais uma vitória importante sobre um adversário de divisão, que foi o San Diego Chargers. Os Chargers continuam dando trabalho para os seus oponentes, mas sempre amarelando na hora H. E eles até tiveram a chance de empatar, mas na jogada do field goal, o seu punter, que estava atuando de holder, não conseguiu segurar a bola depois do snap e aí o time perdeu a chance de fazer 3 pontos. O time de San Diego está numa situação muito difícil agora na divisão, com 1 vitória e 4 derrotas, em último lugar, enquanto o time de Oakland passou os Denver Broncos e agora ocupa a 1ª posição da divisão. E por último, o jogo do Monday Night Football entre os Tampa Bay Buccaneers e os Carolina Panthers tem um nome só: Roberto Aguayo. O kicker de Tampa Bay, que é calouro esse ano, é o kicker com a maior porcentagem de acertos da história do college football. Ele acertou 88% dos chutes na sua carreira no college, enquanto estudava na Florida State University. Só que na NFL, ele não tá tão bem assim. Até hoje, ele estava com um acerto de 3 tentativas. No jogo de hoje, ele teve 5 tentativas e acertou 3. O jogo ficou 14-14 por muito tempo. E o Aguayo teve a chance de dar 3 pontos para os Buccaneers e assim deixar eles na frente no jogo. Só que ele errou. Mas alguém lá em cima resolveu dar uma segunda chance para o garoto. E faltando 3 segundos para terminar o jogo, ele acertou um field goal de 38 jardas e deu uma vitória importantíssima para o time de Tampa Bay. Agora, os Panthers, campeões de conferência no ano passado,
estão ficando para trás. Um recorde de 1-4, onde o primeiro colocado tem um recorde de 4-1, não é nada bom e é um recorde muito difícil de recuperar. Para surpresa da rodada, eu fiquei em dúvida entre os Falcons terem ganhado dos Broncos ou os Eagles terem perdido dos Detroit Lions. Mas com o melhor ataque da NFL, a vitória dos Falcons não é um exagero assim tão grande. Então a surpresa da rodada para mim vai pro fraco time de Detroit, ganhando dos até então invictos Philadelphia Eagles. O Não Me Diga da rodada não só vai para Cleveland perdendo, mais uma vez, mas também no mesmo jogo pro Tom Brady voltando à razão. Alguém tinha alguma dúvida que o cara ia mitar? E mesmo com todos os problemas fora de campo, o touchdown aéreo da semana pra mim vai pro Odell Beckham Jr., que fez isso aqui. Mesmo com os Giants perdendo, ele conseguiu fazer esse touchdown mantendo os dois pés dentro da endzone por muito pouco, fazendo uma recepção realmente de altíssimo nível, muito difícil. E o touchdown terrestre dessa semana vai pro Ezekiel Elliott. Lá vou eu puxar a sardinha pra minha escola de novo, sem a menor vergonha. Ele teve esse touchdown aqui de 60 jardas simplesmente detonando a defesa de Cincinnati. E por hoje é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo da semana 5 da NFL. Se você curtiu, deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui. E claro, me segue em todas essas redes sociais. Assiste o último vídeo se você ainda não assistiu. E eu te espero aqui na terça que vem para mais um resumão da semana da NFL. Um grande abraço e até lá. Valeu!